Motorista perde o controle em Planaltina e cai em córrego. O carro ficou destruído, mas o jovem de 27 anos nada sofreu. O acidente foi na tarde desta quarta-feira. As imagens impressionam. Depois de capotar várias vezes, o carro foi parar no córrego Sobradinho. Testemunhas disseram que o motorista de 27 anos perdeu a direção, bateu na mureta de proteção da ponte e caiu na água. O carro puxava um reboque carregado de madeira que ficou pendurado na mureta. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira na BR-020, sentido Planaltina. A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar a pista até o término do socorro. Apesar do impacto da batida, o motorista saiu sem nenhum ferimento. O laudo com causas do acidente sai em até 30 dias. O racionamento continua e neste feriado de Corpus Christi estão sem água as regiões de Ceilândia Oeste, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Lago Norte, Varjão, Granja do Torto e condomínios do Jardim Botânico. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Depois de quase um mês de teimosia, o Senado finalmente cumpriu a determinação do Supremo, cortou os benefícios de Aécio Neves e retirou o nome dele do painel de votação do plenário. O presidente afastado do PSDB vai perder mordomias, como carro oficial e verba de gabinete. A ordem para afastar Aécio das funções de senador foi dada pelo ministro Edson Fachin no dia 18 do mês passado, depois da revelação de que ele pediu R$ 2 milhões em propina ao empresário Joesley Batista da JBS. Sem cargo e sem carro oficial, o nome também foi retirado do painel do plenário do Senado. Mas o tucano Aécio Neves, afastado do mandato por decisão do Supremo, ainda recebe cerca de R$ 12 mil por mês, relativos à parte fixa do salário, já que não foi cassado. O gabinete também pode funcionar, mas a verba foi suspensa. Essas medidas foram comunicadas ao ministro Marco Aurélio pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. O magistrado elogiou o cumprimento da decisão. Há a independência e a harmonia entre os poderes, o poder legislativo e o poder judiciário. Na próxima terça-feira, a primeira turma do STF decide sobre o pedido de prisão do senador afastado e denunciado pelo Procurador-Geral da República por corrupção e obstrução de justiça, o que Aécio nega. A defesa dele também tenta reverter a decisão do ministro Edson Fachin, que afastou o senador do mandato. Nós vamos ter oportunidade de, nos agravos, esclarecer as situações peculiares ao senador. E uma foto postada por Aécio Neves no Facebook pode complicar ainda mais a situação do senador afastado diante da justiça. O procurador Rodrigo Janot usou a postagem na internet para reforçar o pedido de prisão de Aécio. Mas o que tem de tão comprometedor nessa foto é o que a gente fica sabendo agora com ele, o Vitor Boiadian, que volta ao vivo com a gente. Vitor, o que tem aí, hein, nessa foto? Olha, Carol, é uma foto do presidente afastado do PSDB, senador afastado, Aécio Neves, recebendo em sua residência outros senadores tucanos. Aí nós temos aí as imagens que ele postou no dia 30 de maio, o senador Anastasia, o senador Tasso Gereissati, que preside interinamente o PSDB, o senador José Serra e o senador Cássio Cunha Lima, todos tucanos e, como ele diz uma reunião feita para se discutir votações no Congresso e a agenda econômica. Isso foi pouco mais de 10 dias depois da Procuradoria-Geral da República já ter pedido o afastamento de Aécio Neves e a prisão de Aécio Neves. Só que agora, a postagem ocorrida após esse cumprimento judicial reforça, do ponto de vista do Ministério Público, o pedido para que Aécio Neves fique preso, porque ele estaria interferindo nas discussões políticas, que é uma medida cautelar no entendimento da Procuradoria-Geral da República. E o senador afastado, ele já se manifestou por meio de nota, dizendo que entre as medidas cautelares não há qualquer impedimento de receber visitas e discutir como um cidadão comum os assuntos do país, assuntos diversos, como disse o senador afastado Aécio Neves. Isso pode ter algum peso no julgamento marcado para terça-feira da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre o pedido de prisão contra o senador afastado Aécio Neves. Só que do ponto de vista político, ainda é um futuro nebuloso para o senador afastado. O Conselho de Ética, ele pode acabar tendo os trabalhos comprometidos e até adiar
a análise de um requerimento que pede até a cassação do senador afastado, porque o presidente do Conselho de Ética está de licença médica. Lá no PSDB, o que se diz nos bastidores é que vão tentar antecipar reuniões para decidir o futuro do Tucano dentro do PSDB. E o PSDB, que nessa semana teve uma reunião importante que decidiu continuar apoiando o governo Michel Temer, deu um anúncio firme no sentido de continuar apoiando as reformas do presidente Michel Temer no Congresso Nacional, como a reforma da Previdência e principalmente a reforma trabalhista, que tem sido relatada por políticos tucanos lá no PSDB e deve ter as votações concluídas ainda no mês de junho, a despeito de todo esse recesso branco de São João e as perspectivas de movimentação política em torno dessa crise envolvendo o governo. Carol. É isso, Vitor. Então, obrigada, viu? Boa tarde para você. Jorge Bastos Moreno, um dos principais jornalistas de política do Brasil, vai ser enterrado hoje na cidade onde ele nasceu, em Cuiabá. Moreno morreu na madrugada de ontem, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. O corpo dele foi velado ao longo da quarta-feira na capital carioca, onde viveu a última década de vida. O jornalista fez carreira aqui em Brasília e conviveu com artistas e políticos. O presidente Temer chegou a dizer em uma rede social que perdeu um amigo. Jorge Bastos Moreno nasceu em Cuiabá. Mas foi em Brasília, a partir da década de 70, que ele se estabeleceu como um dos jornalistas mais respeitados do Brasil. Tinha a capacidade de estreitar relação com políticos de diferentes partidos e ideologias. Ele era um grande sedutor. E ele era tão irresistível que era muito difícil um político importante recusar um pedido de uma notícia. Era uma pessoa maravilhosa. No seu primeiro grande furo, ainda no período militar, Moreno antecipou a nomeação do general Figueiredo para a sucessão de Ernesto Geisel na presidência do país. Também foi o jornalista que descobriu anos mais tarde a compra de um Fiat Elba bancada pelo esquema de Paulo César Farias. O episódio foi determinante para o impeachment de Fernando Collor. Em 1999, Moreno conquistou o Prêmio ESSO, um dos mais prestigiados do jornalismo, com a notícia da saída do presidente do Banco Central, Gustavo Franco, do governo Fernando Henrique Cardoso e a desvalorização do real. Jorge Bastos Moreno morreu na madrugada dessa quarta-feira, aos 63 anos, vítima de um edema pulmonar decorrente de complicações cardiovasculares. Amigos e parentes se reuniram aqui no cemitério São João Batista para dar o último adeus ao repórter. Moreno, até o último dia de vida, colocou em prática o que fazia de melhor: tratar dos assuntos mais relevantes da política brasileira com os personagens que estão no centro do poder. O assunto no telefonema nessa terça com o ministro Gilmar Mendes foi o julgamento da chapa Dilma Temer no TSE. Eu falei com ele, acompanhamos esse julgamento difícil do TSE, ele sempre me ligando e conversando. E, sem dúvida nenhuma, Moreno era uma figura singularíssima, acho que não tem nada igual. A seguir, tudo sobre o Campus Party, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, que acontece aqui neste feriadão, hein? O Band Cidade volta já.